Uma das maiores dificuldades que as pessoas enfrentam em relação às figuras de autoridade que surgem no mundo é discernir até que ponto realmente as conhecem. Quando escolhemos acompanhar uma personalidade, de certa forma, colocamos um pouco de poder em suas mãos. Afinal, ao estudar a história sob a perspectiva de alguém ou aguardar a análise do nosso youtuber favorito sobre um tema, estamos não apenas buscando informação, mas também considerando a possibilidade de adotar sua visão como nossa. Isso significa que, consciente ou inconscientemente, permitimos que certas vozes influenciem nossas decisões, sejam em hábitos diários, como acordar cedo e praticar esportes, sejam em reflexões mais profundas que tocam conceitos filosóficos e até mesmo religiosos. Mahatma Gandhi é uma das figuras mais controversas da história. Embora não esteja no topo do pódio dos grandes influenciadores do mundo antigo, ele foi um divisor de águas em sua época. Ao contrário da imagem quase mítica que muitos cultivam, como um homem dedicado exclusivamente à paz e ao desenvolvimento da alma, Gandhi carrega em sua trajetória atitudes que revelam um ser humano muito mais complexo do que a figura divina que costuma pintar. Mas calma, esse vídeo não existe simplesmente para criticar a religião indiana, embora algumas reflexões sejam inevitáveis. O ponto principal aqui é entender por que devemos ter cautela ao colocar a fé irrestrita em qualquer ser humano, pois, por mais iluminados e esclarecidos que alguns possam parecer, todos carregam em si a marca da corrupção original do pecado. Então, se você quer descobrir até onde essa estrada nos leva, acomode-se porque você está no Um Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. Vamos refletir sobre a idolatria do homem e como até as figuras mais veneradas podem esconder um lado obscuro em suas histórias. Certo, essa discussão é extensa demais para ser abordada de maneira seca e direta. Então, para facilitar nosso raciocínio, vamos por partes. Gandhi sempre foi uma das figuras mais reconhecidas da cultura popular como um defensor da paz. Se você fizer uma busca rápida, verá inúmeras referências a ele em séries, filmes e desenhos animados, sempre retratando como alguém calmo, compassivo, manso e com um total domínio sobre suas emoções. Existe até uma lenda popular que diz que durante a revolta do povo indiano contra o domínio britânico, os seguidores de Gandhi colocavam flores na ponta dos rifles dos soldados ingleses, como um símbolo de sua resistência pacífica. Essa imagem reforça a narrativa de que sua luta era conduzida exclusivamente pela não violência e pelo apelo moral, sem qualquer traço de conflito direto. Além disso, o próprio Gandhi formulou uma série de ensinamentos que, em tese, deveriam conduzir seus seguidores a um estado de ascensão espiritual mais elevado, uma ideia que ressoa fortemente entre muitos jovens espiritualizados no dia de hoje. No entanto, quando olhamos mais de perto, especialmente nós ocidentais que não estamos familiarizados com a filosofia religiosa do Oriente, percebemos que as coisas não eram tão divinas quanto parecem à primeira vista. Embora Gandhi realmente tenha incorporado conceitos religiosos em seus ensinamentos, a maior parte deles servia como escopo para a tradição espiritual indiana. E aqui vale um ponto importante: a religião indiana não é homogênea. Pelo contrário, ela é composta por uma diversidade impressionante de doutrinas, algumas das quais se sobrepõem, se reinterpretam e, dependendo da vertente, até se contradizem. Isso acontece porque muitas dessas tradições fazem parte do que chamamos de religiões não organizadas. Agora deixa eu explicar melhor esse conceito, porque da última vez que eu toquei nesse assunto, um amigo meu me chamou de canto dizendo que eu tinha dito que tudo era uma bagunça. Religiões não organizadas são sistemas de crenças que não possuem uma estrutura rígida de autoridade central como um líder supremo, ou um único conjunto de escrituras e doutrinas definitivas. Em vez disso, elas se desenvolvem por meio de diversas correntes de pensamento, interpretações e práticas culturais que vão se modificando ao longo do tempo e do espaço. No caso da Índia, isso é evidente porque o próprio hinduísmo, a religião predominante no país, não é uma fé unificada, mas um conjunto vasto de tradições que variam de acordo com a região, a casta e a influência de diferentes gurus das escolas filosóficas. Isso significa que diferentes grupos podem enxergar Gandhi de formas distintas. Para alguns, ele foi um sábio iluminado, para outros, um reformador social, e há até aqueles que o veem como um traidor da Índia tradicional. Essa ambiguidade ocorre porque a base religiosa e cultural em que ele estava inserido não era fixa, mas fluida e aberta a múltiplas interpretações. Diferente do cristianismo, por exemplo, que possui um corpo doutrinário definido e centralizado nas escrituras. As religiões não organizadas se alimentam de tradição oral, da experiência individual e das leituras filosóficas variáveis de cada grupo.
Isso nos leva a uma questão importante. Se até mesmo dentro da própria cultura a imagem de Gandhi pode ser questionada, o que dizer da forma como ele foi exportado para o Ocidente? Será que aquilo que aprendemos sobre ele corresponde à verdade ou apenas à versão que foi conveniente divulgar? Em um texto de 1935, Gandhi escreveu que a tarefa de um Brahmane é lidar com a limpeza da alma, enquanto os intocáveis deveriam se ocupar dos corpos da sociedade, ou seja, limpar excrementos e cuidar de cadáveres. O maior equívoco que existe é que Gandhi lutou contra o sistema de castas. Isso não é verdade. Ele sempre disse que era o ponto mais genial da civilização hindu. Isso aqui é afirmado pela Arundhati Roy, escritora e ativista indiana. O sistema de castas da Índia está profundamente enraizado na sociedade, dividindo a população em grupos sectários conforme a linhagem e ocupação. Dentro dessa estrutura, os Dalits, conhecidos como os intocáveis, ocupam a posição mais baixa, relegados a tarefas mais degradantes. Ao contrário da imagem difundida no Ocidente, Gandhi não rejeitava esse sistema, mas sim defendia sua permanência sob uma ótica espiritualizada, onde cada casta deveria aceitar seu lugar na sociedade. Mas as contradições não param por aí. Além de sua visão elitista dentro da própria cultura, Gandhi também demonstrava um profundo desprezo pelos africanos. No livro Clube dos Execráveis, Malcolm Otero compila relatos sobre figuras históricas e expõe detalhes que muitos prefeririam manter oculto. Um desses episódios envolve a passagem de Gandhi pela África entre 1894 e 1914, período no qual ele descrevia os africanos como primitivos e intelectualmente inferiores. E se isso já não bastasse, ainda os bizarros testes de controle sexual, nos quais Gandhi dormia nu ao lado de mulheres, jovens e idosas, para provar que era capaz de reprimir qualquer desejo carnal. Eu poderia continuar listando outras situações polêmicas, mas acho melhor parar aqui antes que o YouTube me dê um strike. Ok, mas onde eu quero chegar com tudo isso? A verdadeira questão aqui não é apenas revelar aspectos controversos do passado de Gandhi, mas sim refletir sobre o tipo de figuras que escolhemos validar e admirar. Gandhi pode não ser uma figura central nos debates atuais, mas sua imagem ainda é frequentemente utilizada como símbolo de paz e resistência. E, em um mundo onde as discussões modernas muitas vezes reinterpretam o passado para atender às narrativas convenientes, quantos outros personagens históricos foram embelezados para caber em determinada agenda? A sociedade de hoje tem se especializado em usar o passado para justificar ou remodelar o presente, pervertendo fatos históricos e omitindo verdades incômodas. Mas a lição mais importante aqui não é apenas sobre Gandhi. O ponto é que, por mais santificada que seja a figura que estamos avaliando, ela estará sempre mais próxima de um homem comum do que estamos dispostos a admitir. Seja no passado ou no presente, é essencial que olhemos para além da imagem construída e busquemos a verdade por trás dos ícones que escolhemos seguir. Afinal, se fecharmos os olhos para os fatos, estamos apenas trocando um mito por outro. Mas então, o que isso significa para nós? Significa que precisamos aprender a olhar além das narrativas fabricadas e das imagens cuidadosamente construídas. Não se trata de negar completamente os feitos de alguém, mas de entender que todo ser humano, por mais influente que tenha sido, ainda é um homem sujeito a erros, contradições e falhas morais. Santo Agostinho escreveu: "Não há santos sem passado, nem pecadores sem futuro." Essa frase carrega um peso enorme quando analisamos a forma como o mundo trata figuras históricas. Por um lado, algumas pessoas são canonizadas pela opinião pública, como se nunca tivessem cometido erros. E por outro, certos personagens são completamente demonizados, sem que se analise o contexto em que viveram. A verdade, no entanto, nunca é tão simples. Gandhi, como qualquer outra figura de impacto mundial, não estava isento de falhas. Mas por que então tantos preferem ignorar certos aspectos de sua vida? Talvez porque precisamos de ídolos, de símbolos que pareçam incorruptíveis, de narrativas que confortam mais do que confrontam. No entanto, se queremos realmente compreender a história, não podemos nos dar ao luxo de fechar os olhos para o que nos incomoda. A reflexão não se limita a Gandhi. Se olharmos para o mundo atual, veremos esse fenômeno se repetindo. Pessoas sendo exaltadas não pelo que realmente são, mas pelo que simbolizam. Isso nos leva à pergunta essencial: em quem estamos depositando nossa confiança? Como cristãos, trazendo essa discussão para dentro da nossa perspectiva, também não estamos isentos de atribuir autoridade a certas figuras. É fácil criticar aqueles que seguem cegamente determinados gurus, mas se não tivermos cuidados, esses gurus podem acabar ocupando o papel de pastores, profetas e até mesmo artistas com grande influência no mundo gospel. A reflexão final é simples, mas fundamental. Todos estamos sujeitos
sujeitos a falhar, e é por isso que nossos olhos devem estar fixos naquele que verdadeiramente merece adoração, Cristo. Porque no fim das contas, toda grande personalidade é apenas isso, uma pessoa, sujeita aos mesmos dilemas e corrupções que qualquer um de nós. Se esquecermos disso, corremos o risco de trocar a busca pela verdade pela aceitação confortável de uma mentira. Esse vídeo foi produzido em parceria com a Brasil Paralelo, que está lançando em sua plataforma a nova temporada de Face Oculta, um programa dedicado a desvendar o passado de diversas figuras históricas e oferecer um contraponto ao senso comum. A série nos ajuda a discernir o que é história de fato e o que é ficção dentro dessas narrativas consagradas. Se você quer conhecer mais sobre essas e outras personalidades, sob uma nova perspectiva, vale a pena conferir esse trabalho primoroso. O link de acesso à área de membros está na descrição, onde você pode avaliar o melhor plano para fazer parte dessa história ao lado de um dos maiores streamers do Brasil. E bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.